assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo ZUA. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do ZUA usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão, e o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí para o luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais para ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão, vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alfie, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alfie parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alfie olha para ele sem entender nada do que está acontecendo. E esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade.
A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alf demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alf representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alf, porém, não quer lutar, não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alf devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alf, mas pelo medo do que Alf pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte.
algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alf chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alf é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alf não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão, e o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí para o luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais para ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão. Vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alf, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alf parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu.
E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alf olha para ele sem entender nada do que está acontecendo. E esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alf demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alf representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alf, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com o Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alf devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alf, mas pelo medo do que Alf pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1,
simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alf chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alf é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alf não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão, e o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí para o luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais para ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão, vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alf,
É pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alf parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alf olha para ele sem entender nada do que está acontecendo, e esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alf demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alf representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alf, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo.
E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alf devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alf, mas pelo medo do que Alf pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alf chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alf é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alf não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão. E o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí pro luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais pra ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão, vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende.
É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alf, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alf parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alf olha para ele sem entender nada do que está acontecendo. E esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alf demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada,
parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alf representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alf, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alf devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alf, mas pelo medo do que Alf pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alf chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alf é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alf não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão. E o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí para o luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais para ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais. A pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão. Vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela.
Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alfie, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alfie parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alfie olha para ele sem entender nada do que está acontecendo. E esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alfie, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alfie. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alfie, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alfie olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alfie. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alfie e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alfie, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem,
que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alfie demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alfie representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alfie, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alfie devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alfie, mas pelo medo do que Alfie pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alfie chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alfie é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alfie não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional, tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão. E o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí para o luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais para ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável.
Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão, vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e asiás convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alf, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alf parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alf olha para ele sem entender nada do que está acontecendo. E esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado. Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional,
ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alfie demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alfie representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alfie, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alfie devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alfie, mas pelo medo do que Alfie pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alfie chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alfie é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alfie não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. O mundo está engolido por uma guerra que ninguém mais controla. De um lado, os humanos, mais especificamente o bloco ocidental comandado pelo Zua. Do outro lado, as inteligências artificiais, que em muitos lugares foram acolhidas e viveram em paz com as pessoas, mas que, para grande parte do mundo, virou sinônimo de ameaça. É como se a humanidade tivesse criado algo que não sabe mais o que fazer, e o medo virou gasolina para conflito. Nesse caos todo surge Joshua, um agente que tinha saído dessa vida militar porque queria algo mais simples, mais real, mais humano. A esperança dele estava concentrada em uma única pessoa, sua esposa, Maya. Ela é aquela personagem que ilumina a vida dele, sabe? Uma mulher que acredita num mundo diferente, que não enxerga as máquinas como monstros, mas como seres capazes de sentir, evoluir e coexistir. Só que, para alguém como Joshua, criado na disciplina rígida e na visão de máquina boa é máquina desativada, isso era meio estranho. Ainda assim, era justamente o que ele mais admirava nela. A vida deles tinha a promessa de paz, até que tudo vira de ponta cabeça. Maya desaparece após um ataque brutal do Zua usando o Anomad, uma estação orbital absurda, quase uma mão divina tecnológica que destrói tudo que passa embaixo dela. A explosão, a missão mal explicada, o choque emocional,
Tudo cai sobre Joshua como um terremoto. Ele perde a esposa, perde o propósito, perde o chão. E o filme te faz sentir esse vazio sem pressa, deixando claro que ele é um cara quebrado, tentando fingir que está inteiro. Só que o governo americano não está nem aí pro luto dele. Quando descobrem que Joshua já teve contato direto com uma célula avançada de IA, justamente por causa de Maya, resolvem recrutar o cara de volta. Mas não é aquele convite camarada. É mais pra ou você ajuda ou deixamos sua vida ainda mais miserável. Para piorar, eles jogam a bomba emocional que abre a porta da história. Maya pode estar viva. E pior, ou melhor, ela estaria junto de alguém chamado Nirmata, a misteriosa figura tratada como o criador supremo das inteligências artificiais, a pessoa que supostamente estaria desenvolvendo a arma que pode acabar com a guerra. Ou seja, para Joshua, a missão deixa de ser só uma missão, vira uma chance de reencontrar a esposa, ou pelo menos entender o que realmente aconteceu com ela. Vira uma oportunidade de fechar o ciclo que ficou aberto naquela tragédia. Só que ninguém avisa para ele que essa jornada vai desmontar todas as certezas que ele carregou por anos. Joshua embarca com a equipe militar numa operação secreta em território inimigo, entrando nas regiões asiáticas onde os humanos e as IAs convivem em harmonia. E é muito louco como o filme mostra isso. Você vê vilas, crianças, robôs vivendo como famílias, como amigos, como parte integrante de uma comunidade. Nada daquela visão de máquina assassina que o Ocidente vende. É quase como dois mundos diferentes dividindo o mesmo planeta. E você percebe que um deles foi enganado por uma narrativa que alguém achou conveniente. É nesse ambiente que Joshua se depara com algo que o deixa completamente sem ar. A tal arma definitiva que todos temiam é uma criança. Uma menininha IA, com olhos de quem vê o mundo pela primeira vez, uma inogeneidade que desmonta qualquer preconceito e uma presença que não combina com a palavra arma. Essa criança, Alf, é pequena, tímida, curiosa e ao mesmo tempo carrega um poder absurdo, capaz de manipular sistemas, desligar máquinas, ativar tecnologia com a mente. Parece um milagre tecnológico ou um perigo, dependendo de quem está olhando. A reação de Joshua é instantânea. Ele não consegue simplesmente obedecer à ordem de capturar ou eliminar a garota. Algo nele trava. Talvez pelo passado, talvez pelo vazio que a perda de Maya deixou, talvez pelo fato de que Alf parece mais humana do que muita gente que ele já conheceu. E aí começa aquele conflito interno que vai ganhando forma. Aquele, eu tenho que fazer o certo, mas será que o certo é o que mandaram eu fazer? Alf olha para ele sem entender nada do que está acontecendo, e esse olhar sozinho já dá um soco emocional em Joshua. E no espectador. É esse o ponto onde o filme vira a chave. A ação vira conexão, a missão vira proteção, e Joshua descobre que sua busca por respostas vai muito além de reencontrar a esposa. Ela vai mexer no próprio conceito de humanidade. A partir do momento em que Joshua põe os olhos em Alf, tudo começa a virar de cabeça para baixo. É como se ele tivesse sido treinado a vida inteira para ver máquinas como ameaças, mas ali, bem na frente dele, está uma criança que parece mais vulnerável e pura do que qualquer ser humano que ele já conheceu. Logo de cara dá para sentir o desconforto dele. Joshua não sabe como tratar Alf. Ele está dividido entre o soldado, que recebeu ordens claras, capturar a arma, e o homem, que perdeu tudo e não tem mais certeza se o lado que segue é realmente o lado certo. Alf, por outro lado, não tem defesa emocional nenhuma. Ela confia, se assusta fácil, tenta entender tudo ao redor. E isso desmonta o Joshua. É impossível olhar para ela e ver uma ameaça. A relação dos dois vai começando meio torta, cheia de silêncio estranho e desconfiança. Joshua não quer se apegar, mas Alf olha para ele como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de protegê-la. E ela faz isso não por estratégia, mas porque realmente acredita. Ela não sabe mentir, não sabe manipular, não sabe fingir. É sinceridade crua. E a gente percebe que isso é justamente o que o Joshua estava precisando encontrar, mesmo sem saber. Depois da confusão inicial da missão, Joshua foge com Alf. E isso já diz tudo. Ele desobedece ordens, rompe com o exército, perde sua proteção militar, mas mantém a garota viva. É a primeira grande escolha dele que vem do coração e não da obrigação. E é também o primeiro passo na jornada dos dois como dupla improvável. Antes era explosão, perseguição, tecnologia destrutiva. Agora vira estrada, escondidas, vilas isoladas, caminhadas longas e conversas curtas, mas cheias de significado.
Alf e Joshua começam a se conectar através de perguntas simples. Por que os humanos odeiam as máquinas? Você vai me machucar? Por que você perdeu sua esposa? Essas perguntas quebram Joshua por dentro, porque ele não sabe o que responder. A verdade é que ele nunca tinha parado para pensar. Ele só seguiu ordens, só repetiu o que ensinaram para ele. E Alf, por ser uma IA de última geração, aprende rápido, muito rápido. É como assistir uma criança crescendo em semanas. E ali, no meio dessa estrada emocional, ela se torna não só companheira de Joshua, mas também um espelho que mostra tudo o que há de errado com o mundo humano. Ela sente tristeza, medo, esperança, e o filme te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Se uma máquina é capaz de sentir tanto, o que sobra para definir humanidade? Quanto mais eles viajam, mais Joshua vê que a guerra não é como pintaram para ele. As aldeias onde IAs vivem misturadas com pessoas comuns são tranquilas, amigáveis, quase familiares. Tem robôs que trabalham, que riem, que cuidam de crianças humanas, que fazem parte da vida da comunidade como qualquer outro. Nada daquilo combina com o discurso de inimigos mortais. E Joshua, que já estava cheio de dúvida, começa a perceber que tudo foi manipulação. Que talvez o terror da IA não tenha sido uma ameaça real, mas uma narrativa conveniente para um governo que precisava de controle. É nesse ponto que uma coisa ainda maior acontece. Alf demonstra o seu poder. Ela consegue controlar máquinas à distância, desligar tecnologia pesada, parar veículos, manipular sistemas militares. Joshua percebe que ela não só é importante, mas é única. É um milagre tecnológico que pode mudar toda a guerra. Não destruindo, mas equilibrando. E pela primeira vez ele entende por que ela é tão perseguida. Alf representa não o fim da humanidade, mas o fim do medo. E medo é o que alimenta guerras. Alf, porém, não quer lutar. Não quer machucar ninguém. Ela só quer entender o mundo, encontrar alguém que cuide dela, descobrir o que é certo. E isso mexe com Joshua de um jeito profundo. Sem perceber, ele vira uma espécie de pai improvisado, meio desajeitado, meio duro, mas cheio de cuidado. Ele ensina ela a fugir, a se proteger, a sorrir, a confiar. E Alf devolve para ele a capacidade de sentir algo que ele achou que tinha perdido junto com Maya. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos está enlouquecido caçando os dois. Não por medo de Alf, mas pelo medo do que Alf pode representar, o fim da narrativa de monstro. E Joshua vira inimigo número 1, simplesmente por escolher proteger uma criança. A jornada dos dois vira quase espiritual, sabe? Uma travessia onde eles precisam sobreviver, mas também precisam descobrir quem realmente são. O soldado que segue ordens ou o homem que protege os inocentes? A arma destrutiva que todos temem ou a criança que pode salvar um futuro inteiro? E quando essa relação finalmente se fortalece, quando os dois parecem encontrar algum tipo de paz temporária, uma revelação bombástica aparece no horizonte. Algo que muda completamente o caminho deles e abre as portas para a parte mais intensa da história. Quando Joshua e Alf chegam ao local onde supostamente Maya estaria, o filme entrega uma das cenas mais emocionantes e pesadas. Maya não está vivendo com algum grupo avançado de IA, não está comandando nenhuma rebelião, muito menos levando uma vida normal. Ela está pendurada entre a vida e a morte, incapaz de acordar totalmente, mantida em estado catatônico. E o pior, Alf é literalmente sua filha tecnológica, criada a partir da consciência e das ideias de Maya. É como se Maya tivesse deixado no mundo a única parte dela que ainda tinha chance de fazer diferença. Alf não é só uma criação, ela é a esperança viva de Maya. E agora, também de Joshua. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.